obrigado a ouvir você falar nada, ok? Tá, então o senhor fez todos esses ataques e eu não posso falar. Fala pro seu público. Então Tá vamos bom. lá. Eu vou Bem justo isso aí. pela nossa Fala, tropa, vamos ver o episódio 38 lá da saga do Wilkie Leão na faculdade e o professor da aula de História da África. O comércio de escravos foi importante para a ascensão e consolidação do capitalismo, né? Porque já houve essa discussão, né? Eles falavam que, não, capitalismo e escravidão são contraditórios e tal. Hoje em dia a gente já tem trabalho suficiente mostrando que não é assim. Então não existe essa contradição entre liberdade, escravidão, capitalismo e escravidão. Hoje em dia a gente já tem uma consciência muito grande disso. Então vamos lá, pessoal. Professor, só a minha defesa. Não, eu não quero ouvir sua defesa, cara. Eu não sou obrigado a ouvir você falar nada, ok? Tá, então o senhor fez todos esses ataques e eu não posso falar. Fala pro seu público. Então Tá vamos bom. lá. Eu vou Bem justo isso aí. pela nossa bibliografia. Cada uma Pelo jeito agora ele vai dar aula, né? Será que ele vai dar aula agora? dos nossos textos. Como vocês sabem, nós temos 10 unidades básicas com 30 textos obrigatórios, viu, gente? Não é brincadeira. E aí, só para comentar uma coisa, por que eu não vou falar dos brancos que foram sequestrados no norte da África? Porque não é importante? Não, é porque eu não tenho tempo. Você lembra que eu falei isso para vocês, desde o começo? É matéria demais, são 30 textos obrigatórios, a gente não tem tempo para ficar. E se eu tivesse tempo, claro, não porque isso não é importante, mas eu ia falar mais sobre o Islã, eu ia falar sobre os Kiswahili, eu ia falar sobre o Zulu, sobre o Mekefani. Se fosse para falar sobre branco na África, que tem um monte, falava sobre os Boers. Você conhece os Boers? Que são os descendentes dos holandeses que foram para o sul da África no século XVII, criaram uma própria cultura lá, né, que virou os Afrikaners, né? O Elon Musk não é africano, o Elon Musk é africaner, tá ligado? Os caras têm a própria língua, a própria cultura, e eles saíram num trek pelo deserto da Namíbia até chegar no sul de Angola. Uma história super interessante, super rica de brancos na África. Mas por que eu não vou falar? Porque eu não tenho tempo. E aí, lógico, entre falar da relevância do mercado de escravos brancos no norte da África, essas mulheres que eram transferidas para haréns, tudo muito importante. Mas entre falar isso, que é pontual, e falar do grande sistema atlântico de comércio de escravos, que engendrou o novo mundo, o capitalismo e a modernidade, o que vocês acham que é mais importante eu falar? Então, que fique claro, não é que eu me recuso, que eu não sei, porque não existe, porque essas coisas que ele vai trazer, na verdade, tem um fundo de verdade. É sempre assim, né? Os caras com um pedacinho tem um fundo de verdade. Eu achei que ele ia continuar na aula, né? Mas ele já mencionou o Wilkie de novo. De verdade, inventa uma mentira, um exagero desse tamanho, e aí toda vez que você questiona, o cara volta pro pontinho da verdade que existe, você tá entendendo? É verdade, existiram várias dessas coisas que ele vai falar. Isso são estudos sérios, só que o cara nem sabe qual é o contexto que ele tá usando aqui, né? Só fala o talking point e vai pro próximo. Porque ele também não quer ouvir a resposta do anterior, ele só quer passar pro próximo, ele só quer jogar o próximo. É isso. Bom, mas vamos lá para as nossas unidades. Hoje, então, eu vou passar pela bibliografia e falar um pouquinho sobre a leitura acadêmica também. Então, vamos lá. Como vocês sabem, são 10 unidades, 3 textos por unidade. Começando com a unidade 1, o que é História da África. Unidade 2, nós vamos falar sobre, chama-se Por uma Nova História da África. E aí, vejam vocês, tem o termo nova história aí, não é à toa. Vocês já devem ter estudado um pouquinho sobre a nova história, né? Que é a renovação da história no século XX, que já não tem nada muito de novo, já tem quase um século aí, né? Mas então a gente vai falar de uma nova história da África. Porque vejam bem, a história da África não é novidade. Heródoto, no primeiro livro de história, já falava de África, seja lá o que ele considerava África, né? Então, isso não é exatamente uma temática nova, mas foi totalmente renovada, principalmente a partir da metade do século XX, com as independências dos países africanos e tudo mais, e a gente vai ver a ascensão dessa historiografia realmente africanista. Na unidade 3, aí o negócio começa a ficar sério, que a gente vai começar a falar de oralidade e história da África. Unidade 4, nós vamos falar sobre cosmologia e religião na África. É uma dessas grandes questões, né? Existe religião na África? A aula tá tensa. Existe uma religião africana? É preciso a gente falar mais de religião africana? Porque isso já foi um conceito importante, ainda é, né? Então a gente vai discutir todas essas questões. Eu vou apresentar para vocês o conceito de cosmologia. Chegamos na unidade 5 sobre parentesco e identidades africanas. E aí aqui, gente, as coisas se complicam um pouco, por quê? Porque aí a gente vai sair da história e da filosofia e vamos entrar na antropologia. E não é qualquer antropologia não, é uma antropologia que eu já falei para vocês um pouco aqui, não sei se todo mundo estava aqui, mas é uma antropologia mais... às vezes, ela é mais antiga,
né? Então ela carrega alguns conceitos, algumas abordagens que já não bate muito bem hoje em dia, né? A gente já não trabalha com esses conceitos. Mas vejam bem, não tem como escapar dessa bibliografia. Até porque algumas dessas sociedades que esses caras estão trabalhando já não existem mais. Então o trabalho deles, de um trabalho secundário, meio que virou uma fonte. Você está entendendo? E aí a gente vai discutir essa nossa necessidade de ir a esses trabalhos clássicos, esses caras que têm um trabalho muito bom, mas ainda com a linguagem, né, uns conceitos que já caducaram, alguns deles, e como é que a gente vai retirar dessas obras o que é interessante para a gente, o que a gente ainda pode utilizar, né? Porque como eu estou falando, muitas vezes a gente não tem mais a opção de fazer essas pesquisas novamente. Essas pesquisas estão feitas e a gente vai ter que lidar com o material que a gente tem. A gente vai ver o texto da professora Selma, que acho que eu falei para vocês, foi uma das pioneiras da história da África aqui na Universidade de Brasília, foi minha orientadora, e o texto dela é um contexto completamente diferente. Como eu estou falando, a gente está saindo da antropologia, entrando na história, e ela vai falar, na verdade, dessa região de Angola, do reino de Angola, né, durante o século XVIII. O texto dela chama-se Parentesco, Comércio e Gênero na... História é tudo aquilo que contaram que passou durante o tempo, né? Então, às vezes eu posso contar uma coisa, né, na minha visão, na minha ótica, e você ter acompanhado aquele mesmo acontecimento e com uma outra ótica, com outro ponto de vista, você contar a mesma história de um jeito diferente. Então, irmão, eu sou muito cabreiro com esse bagulho de história, bicho. Muita teoria da conspiração. Portugal descobriu o Brasil ou foi a Fenícia? Papai, as histórias. Influência de dois universos culturais, África e Europa, né? Ela vai falar desses comerciantes europeus que vão chegar na costa da África e vão querer se inserir nas redes de comércio local, como? Casando-se com mulheres importantes locais, certo? Só que aí, essas mulheres muitas vezes sobrevivem a esses caras e acabam se tornando grandes comerciantes elas, né? Imagina o choque do cara, comerciantes de escravos, mulheres negras. Isso existiu, tá? Estoura a cabeça de qualquer cidadão desses, não é não? Aí, unidade 6. Escravidão na África. Faz parte. Vai ser ótimo essa unidade. Para essa unidade, nós vamos ter aí, cara, a instituição da escravidão não é única. A gente está falando de um continente. Um detalhe muito importante que eu vi algumas pessoas comentando nos episódios anteriores, né? Não, porque existiu escravidão de branco, não sei o quê. Gente, a gente está falando, eu principalmente quando eu comento aqui, eu tô falando do contexto do Brasil, cara. Brasil. Escravidão existe desde que mundo é mundo, né? Se você é conhecedor aí da Bíblia, o povo lá de Israel, ele era cativo no Egito. E aí, se você for avaliar como que o pessoal de Israel foi parar no Egito, tem aquela história lá do José do Egito, tá ligado? Que ele trouxe o pessoal pra lá e no final das contas acabaram sendo escravizados. Então, vai ter, mano, em várias partes, os romanos, só que a gente tá falando de contexto do Brasil, que tem uma ligação muito forte com a África, né, mano? Como que você acha que eu vim parar aqui no Brasil, abençoado? Então, quando a gente fala da nossa história recente, diga-se de passagem. Mas é aquilo que eu falei ali também, história é aquilo que alguém conta e que vai sendo contado. Não necessariamente é certeza que os fatos ocorreram daquela maneira. É a história que sobreviveu, a narrativa que foi resistente ao passar do tempo. Não necessariamente ela é totalmente 100% verídica. Então, quando a gente fala de escravidão, a gente está falando do Brasil. Brasil. De centenas de anos. Nós somos historiadores, ou seja, essa instituição vai mudando. E a gente, no tempo, a gente consegue rastrear essas mudanças e essas adaptações. E é justamente isso que a gente vai falar aqui, discutindo essas questões da escravidão, do ventre, da produção e da reprodução escrava, o conceito de escravo. Um conceito que não é africano também, né? Não sei se vocês sabem, vem de eslavo, slave, né? Ou seja, que loucura. Era aquela ideia do branco europeu, era o conceito de escravo, e acabou que na mentalidade comum aí se tornou o negro africano, né? O símbolo da escravidão, o símbolo do escravo. Então a gente vai ver essa mudança de contexto e essa imposição da escravidão, do conceito da escravidão em cima de sociedades que, não é que eles não tinham escravidão não, mas é que eles tinham tantos tipos de dependência e de obrigação que não dá para chamar tudo de escravidão exatamente. Então, é complexo, você está entendendo? Não dá para ficar falando só de liberdade e escravidão. Esses são conceitos muito ocidentais até, né? Que vem tanto da Grécia e de Roma,
né? Mas também do iluminismo, né? E isso não cabe nas sociedades que a gente está estudando. Se a gente quiser entender elas mesmo, quiser entender a história, é melhor a gente tentar adaptar, encontrar novos conceitos. É aquele negócio. Adaptar, tá vendo? Você pega um fragmento do que existe e você adequa para a sua realidade. Então, eu vou fazer a leitura de acordo com o Paulo Renan. Né? As minhas vivências vão fazer eu interpretar aquilo daquela forma. Então, a partir de mim, outras pessoas podem ser influenciadas e talvez a narrativa que eu crie a partir daquela informação que eu tenho se torne forte o suficiente para perdurar durante o tempo e daqui a 50 anos alguém, né, falar como verdade absoluta o que eu, com o meu olhar e minha vivência, extrair de algo existente. Então, essas adaptações. Cuidado com as adaptações. Que eu falei para vocês, gente. A história não está escrita. Os conceitos não estão determinados. A gente vai mudando eles, a gente vai adaptando eles. A gente vai mudando, a gente vai adaptando de acordo com os nossos interesses. Com os interesses de fulano, ciclano, bertano. E aí perdura com o tempo. Tu tá vendo que não sou eu que tô falando. Isso é história, certo? Viu? Ok. Aí passamos para a unidade 7. Que na verdade é bastante complementar com a unidade 6, que é o comércio atlântico de escravos, que é a minha outra, né, especialidade. Comecei justamente com o comércio atlântico de escravos, depois passei mais para o continente africano e para a escravidão na África. E aí, questão do comércio atlântico, você vê que eu não estou falando nem tráfico, né? Estou falando comércio. Por quê? Porque isso aqui é um momento em que o comércio atlântico de escravos é bem quisto, é bem visto, envolve as melhores, a nata da sociedade. Né? De governadores, juízes, capitães, padres, está todo mundo envolvido no comércio de escravos, cara. Tá? E para essa unidade eu tenho que tomar cuidado porque eu costumo me perder dela de tanta bibliografia e de tanta coisa que a gente pode trazer para a sala de aula. Né? O comércio de escravos foi importante para a ascensão e consolidação do capitalismo. Né? Porque já houve essa discussão, falava que não, capitalismo e escravidão são contraditórios e tal. Hoje em dia a gente já tem trabalho suficiente mostrando que não é assim, né? Inclusive você vai ter assalariados, escravos e idênticos. E a gente está aqui, ó, justamente no melhor momento para você estar falando isso daí, ó, discussão da escala 6x1. Deixa nos comentários aí se você quer a minha opinião sobre o que eu penso da escala 6x1. Servants, eu vou falar depois o que é, que são meio que escravos brancos mesmo, os caras que vendiam um contrato e que acabavam sendo obrigados a viver em determinada região por causa desse contrato. Esses caras vivendo todos juntos e trabalhando juntos, né? Então não existe essa contradição entre liberdade, escravidão, capitalismo, escravidão. Hoje em dia a gente já tem uma consciência muito grande disso, já tem material bastante para discutir isso. Embora o comércio de escravos não fosse o centro da discussão, o centro do comércio atlântico, o centro do comércio atlântico era ouro, era café, era açúcar, essas coisas. Mas é o comércio de escravos que está ali em volta que permite que todo esse sistema funcione. Mais uma vez, aquela coisa que eu estava falando, a participação direta dos portugueses na captura desses escravos, portugueses e brasileiros e luso-africanos. A gente vai discutir quais são esses conceitos, né? Mas esse pessoal ativamente fazendo expedições militares, né? Que na verdade eram grandes campanhas escravistas, os caras provocavam esses líderes africanos para se rebelarem, a estratégia dos caras, né? E aí quando os caras se rebelavam, eles falavam o quê? A gente tem que pacificar o sertão. E aí chegava lá e escravizava essa galera, né? Aí olha só, na unidade 8, a gente vai sair um pouco dessa história da África mais e vai falar um pouco de história atlântica, certo? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, na unidade 8, estudar as comunidades brasílicas, entre aspas aí, no Atlântico. Na verdade eu chamo eles de brasileiros mesmo, porque a gente tem que... Essa é uma das coisas que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que nós somos... Os portugueses brasileiros são os maiores comerciantes de escravos da história do comércio atlântico, né? Os ingleses passaram no século XVIII. No século XVIII ninguém bate os ingleses, né? Mas, on the long run, né, na história do comércio de escravos inteiro, brasileiros e portugueses são os maiores comerciantes de escravos. E é isso. Tanto comercializando a partir da posta, quando adentrando o sertão e capturando os próprios escravos, né? E a gente vai estudar, então, essas comunidades de brasileiros ou brasílicos na costa atlântica africana. E aí os portugueses vão inventar um novo tipo de escravidão, né? Que é
o aprendiz, que é o indígena, né? Eles transformam os africanos em indígena para colocar eles sobre o estatuto do indiginato, que aí é aquela coisa, tem que forçar os caras a trabalhar, porque eles são preguiçosos, ok? Então é a passagem de escravo a indígena. Aí na unidade 9, nós vamos falar sobre diásporas africanas no Brasil. Então veja bem, a gente estava na costa atlântica africana falando de brasileiro e agora a gente vem para o Brasil falar de africano. Ok? Não estou falando de afro-brasileiros, eu estou falando da diáspora, ou seja, africanos mesmos que foram trazidos para o Brasil. E aí, para terminar, a unidade 10 sobre o ensino de história da África, aqui nós vamos ter... É isso, vamos falar um pouco da prática na sala de aula. É uma coisa que eu sempre digo, gente, não existe cultura primitiva, tá? Cultura primitiva era, sei lá, 250 mil anos lá nas cavernas, ok? Toda cultura, ela é sofisticadíssima, toda cultura humana. Se você está achando que é primitivo, é porque você não conhece o suficiente, tá? E é isso. A gente conversa na próxima aula aí e vamos ver como é que a gente leva essas coisas para frente. Galera, valeu! É isso, terminou por aqui. Ficou claro que o Wilker não atrapalhou em momento nenhum a aula, né? Tipo, enquanto ele não foi mencionado, enquanto ele não foi direcionado, ele mal falou ali, né, com os espectadores, que somos nós que estamos assistindo aqui. Então prova que ele tá ali para de fato assistir e ver, né, mostrar o que de fato rola, né, na faculdade, o conteúdo que é mencionado e lecionado, né, para os discentes, para os alunos, e ele não tá interrompendo, não tá atrapalhando ninguém. E se você for ver um recorte dos episódios anteriores, acho que ele só fragmentou. Então a gente tem ali uma curva de tudo que aconteceu num dia dele na faculdade, onde o professor, durante um período, estava só atacando ele, falando o que ia acontecer, pererê, e quando entrou de fato no assunto 0 a 0, eu tive a oportunidade de fazer algumas, né, pausas aqui para falar coisas que eu acho pertinentes, então eu acho muito legal, né, não estando lá na faculdade, aprendendo de certa forma, ouvindo o que rola lá dentro. Deixa nos comentários o que você pensa a respeito disso, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo.